Torcedores e ouvintes do Grande Prêmio, sejam bem-vindos ao Paddockcast, nosso programa piloto 01. Depois do programa piloto 00 da semana passada, correto, Vitor Martins? Damon Hill, hoje é o nosso piloto 01, que não temos mais na Fórmula 1. Quem é o piloto 1? Não tem, porque o Hamilton é 44. Temos um na Indy, né, que é o New Garden. Na MotoGP não tem? Não tem. Então, programa New Garden por enquanto. Programa New Garden. Esse é o Paddockcast para você que não escutou a nossa primeira edição. Esse é um novo produto do Grande Prêmio para você, é um novo conteúdo do Grande Prêmio para você. Nós vamos semanalmente falar sobre automobilismo em geral, da Fórmula 1, a Indy, a Stock Car, a Fórmula E, também a MotoGP entrando, a MotoGP que foi polêmica nesse fim de semana. O Paddockcast vem em parceria com a Central 3, Leandro e a mim conosco na mesa, e nós vamos girar com toda a equipe do Grande Prêmio e também trazer entrevistas para você. Tem vários pilotos que vão falar durante o podcast de hoje. Nosso feed ainda não está pronto, mas em breve estará no ar e a gente coloca nas redes sociais. E você acompanha também, você assina o feed, você avalia lá no iTunes, que ajuda a gente também. Muito obrigado. E você vai participar também do nosso Paddockcast. Correto, Vitor Martins? 1 hora de programa então, e tem muita coisa hoje, hein? Muita coisa, quase nem completamos o Paddock GP. Mal falamos da Stock Car no Paddock GP, para você ter uma ideia. Ah, mas o Fernandão vai falar bastante do que aconteceu no Stock Car, viu? Tudo bem? E se você quiser anunciar no Paddockcast também, vai poder, né, Vitor? Vai. Importante. Só entrar em contato com a nossa Central 3, que faz todo o nosso plano comercial, Leandro e a mim, que nas horas vagas é também vendedor, cambista, e vai negociar os planos mais corretos para a sua empresa. E essa música de abertura, Vitor? É uma galhofa. É só isso que eu tenho a dizer. Eu fazia essa música de abertura com programas seletos que eu fazia pelo WhatsApp num grupo. Então acho que devemos adotá-la para todo e sempre como a abertura do nosso programa. Goulart de Andrade que nos abençoe. Mas já deu de música de abertura então, né? Vamos começar a falar da Fórmula 1. Fórmula 1 que teve o Grande Prêmio do Bahrein no último fim de semana e terá o Grande Prêmio da China nesse próximo fim de semana. E como tem o Paddock GP na terça, a gente acaba falando no Paddockcast mais como uma prévia da próxima corrida do que como o review, né? Do que analisando o que rolou na última. Mas claro que ainda mais com o intervalo de uma semana tudo fica meio interligado. E Vitor Martins, a Mercedes começa sob pressão esse Grande Prêmio da China, depois de 2 vitórias da Ferrari, e da forma que foram, 2 vitórias que de repente fica aquele gostinho para a Mercedes de que a Mercedes podia ter ganho a corrida e deixou escapar. Sim, e começa com uma pressão assumida pelo Hamilton, inclusive. Quando falamos no início do campeonato das previsões que se fazia, em nenhum momento imaginava que a Ferrari venceria 2 provas e com o Vettel. Quer dizer, se vencesse, obviamente seria com o Vettel, que o Raikkonen, embora tenha melhorado nesse ano, talvez não fosse capaz de conseguir o êxito que conseguiu o alemão. Mas são 2 corridas em que houve circunstâncias para que a Ferrari vencesse. Na primeira, claramente, a sorte de entrar um safety car virtual, mas na segunda, a Ferrari venceu com méritos. Tinha um carro pelo menos igual ao da Mercedes, mas 2 fatores contribuíram para isso. Primeiro, o Hamilton tendo a punição e largando na 9ª colocação e tendo de mudar uma estratégia. E em segundo lugar, o acidente do mecânico do Raikkonen, que eventualmente impediu que, se a Ferrari tivesse que fazer 2 paradas com o Vettel, não teria espaço físico para colocar o carro do Vettel logo depois do Raikkonen, e aí viu que a diferença para o Bottas diminuía e, portanto, não havia como mais conseguir fazer a troca e colocá-lo em condições de vencer. Então, 2 vitórias que colocam um alerta para a Mercedes, mas que denotam que a Mercedes também não deve se preocupar tanto, afinal, o carro que ela tem é bom. Não sei se é o super carro que se imaginava, mas é um carro que pelo menos dá para encaixar ali uma vitória no GP da China, embora o Hamilton fale que a velocidade de reta da Ferrari seja maior que a da Mercedes nesse momento. É engraçado como nesse tempo de redes sociais, Twitter e tudo mais, a narrativa muda durante a prova. No meio da corrida, de repente, era: nossa, a Ferrari errou a estratégia, a Ferrari vai jogar a corrida fora, né? Por que a Ferrari vai fazer 2 paradas e não vai fazer uma só? E quando chegou no final da corrida, aquela aproximação do Bottas para cima do Vettel virou o contrário. Virou uma Mercedes estava com um pneu que durava mais, podia ter atacado mais, podia ter feito o Vettel gastar o pneu e não fez. Né? Então essa narrativa mudou durante a prova. E até teve gente que mandou uma mensagem no Twitter: mas por que a Ferrari não vai fazer uma parada só? Porque a Ferrari está na frente. E nessa hora
quem está atrás tem a vantagem. Porque quem está atrás, se para uma volta antes, vai ter vantagem. De repente o Bottas podia até passar o Vettel parando uma volta antes. Então a Ferrari não podia deixar isso acontecer, teve que parar antes. O Bottas parando depois, colocou o pneu médio para ir até o final da corrida. E o Vettel, para mim, foi uma das vitórias mais impressionantes que ele teve na Fórmula 1, segurando tanto tempo com os pneus macios. E lá no final, eu acho que faltou o quê? Faltou a Mercedes atacar, né? Faltou a Mercedes forçar a Ferrari para fazer o Vettel gastar o pneu. Você tem impressão, como grande parte, que se fosse o Hamilton teria vencido essa corrida? Possível que sim, mas da mesma forma, vendo as conversas de rádio do Hamilton, eu comecei a pensar numa ligação com outro esporte. Eu trabalho lá na ESPN, lá eu faço as transmissões de beisebol, e no beisebol, hoje em dia, os mais tradicionalistas reclamam muito que tudo muito guiado pelos números. As simulações, as estatísticas, os estudos que a diretoria faz, que o departamento de pesquisa faz. E a Fórmula 1, de certa forma, vendo a corrida, eu associei a mesma coisa. O Hamilton estava lá conversando com a Mercedes. Que tempo de volta que eu tenho que fazer? É 38.3. Eu estou virando certo, não estou? Tudo isso sendo simulado para fazer o carro chegar até o final. Mas, assim, se a gente parar para pensar, a Mercedes sabia mesmo quanto que o pneu ia durar? Porque por mais que você faça os treinos livres, você faça a simulação de corrida, você conheça o pneu, você tenha os dados, é na hora da corrida mesmo que você descobre. Não era pro pneu do Vettel durar tanto. Andou melhor, né? Ela tava vendo e se impressionou com o desempenho do Alonso. Vamos fazer a mesma coisa com o Bottas e acabou fazendo. E a Fórmula 1, nesse sentido, tá muito guiada nessa simulação do computador, às vezes. E menos pelo instinto. Assim como lá no beisebol tem menos o instinto técnico para tomar uma decisão e é muito guiado pelos números, a Fórmula 1 parece que tá assim. O engenheiro tá lá cantando pro piloto e mesmo o Hamilton não tava tanto no instinto. Porque o Hamilton poderia ter chegado perto também. O Hamilton poderia terminar a corrida mais perto do Vettel se tivesse atacado mais. Então, a minha questão fosse o Hamilton no lugar do Bottas naquela colocação, eu tenho a nítida impressão que haveria pelo menos um ataque. Pelo menos na última volta ele teria mergulhado, o que o Bottas não fez. Até porque ele teria uma distância segura para o terceiro colocado, que seria nessa troca. O Bottas, digamos assim, não teria o que perder nessa condição. Eu tenho a impressão que, claro, o Vettel fez uma prova fantástica e tem, de fato, uma das melhores vitórias de todos os tempos dentro da sua carreira, junto com aquela da Toro Rosso, por exemplo. Agora, o Bottas começa devendo. Embora tenha sido um segundo lugar, embora tenha feito o dever de casa dentro das suas características, uma prova em que na Austrália ele largou na 14ª colocação depois de um erro na classificação e não fez muita coisa para evoluir. E uma segunda prova em que ele tinha uma chance de vencer, e até falando por você, na questão dos números, né? O Toto Wolff falando que tinha 100% de certeza que o Bottas venceria se tivesse mais uma volta, que os computadores apontavam 90% de probabilidade. Não tudo tem bem. Essa de se tivesse mais uma volta. A corrida tem 300 km. Até porque ele teve 4 voltas de chance para passar. Por que ele teria tanta certeza de uma 5ª volta? Então... E o pneu do Vettel ia acabar antes do pneu do Bottas. Então o Bottas tinha que ter atacado mais antes. Sim, sem dúvida. Então, o Bottas começa com uma pressão que ele tem de entender que no final do ano ele vai ter um contrato a renovar, que deve ser feito mais ou menos na intertemporada, né, nas férias da Fórmula 1. É uma pressão que ele se coloca também, porque se ele não tiver, por exemplo, um resultado bom na China, 3 provas do ano, 1/6 da temporada quase em curso, ele terá mostrado para a Mercedes a que veio. Então ele tem de se cuidar, vendo que, por exemplo, o Ricardo pode sair da Red Bull, o Verstappen pode sair da Red Bull. Se ele quiser quebrar esse contrato que ele renovou, o Bottas é o cara mais pressionado, enquanto o Raikkonen, que não esperávamos ir tão bem, vai andando naquela toada dele e teve mais resultados por azares do que propriamente por alguma ineficiência dele ao longo do ano. E mesmo que o Bottas não fizesse a ultrapassagem na curva 1, se ele coloca o carro por dentro, se ele faz o Vettel mudar de linha, o Vettel já não tem uma saída tão boa e o Bottas podia tentar na curva 4 depois, podia preparar para passar na curva seguinte. Mas não, no que ele não atacou, porque viu que o Vettel ia fechar a porta, que foi o que o Bottas disse, o Vettel pôde fazer um traçado bom para não ser atacado depois, para conseguir ficar na frente. E o resultado é que o Vettel ganhou pela segunda vez no ano, e a última vez que um piloto ganhou as 2 primeiras corridas do campeonato e não foi campeão no final do ano foi em 1982 com Alan Prost. Aliás, isso aconteceu só 4 vezes na história, sendo que nos últimos 30 anos foram 10 vezes que um piloto ganhou as 2 primeiras e nenhuma vez esse piloto perdeu o título no final. Será que a Ferrari dá conta de segurar na frente, de se segurar
não sei se ganhando corrida o tempo todo, mas de segurar essa vantagem que ganha no começo do campeonato? Pois é, a China vai dizer muito sobre isso, Renan. Se o Vettel conseguir embalar uma terceira vitória e o Hamilton, mesmo que fique em segundo, uma diferença que seria de 25 pontos para 3 provas, precisaria daquele mesmo ritmo da segunda metade da temporada do ano passado, em que o Vettel bateu com o Raikkonen em Singapura, teve abandono e tudo mais. O Vettel teve os azares dele no ano passado para perder o campeonato. A questão é, a Ferrari terá os azares que teve no ano passado? Terá o Verstappen para atrapalhar a vida dos dois, que o Vettel ficou meio atrapalhado toda vez que o Verstappen largava atrás dele, toda vez, inclusive, o Verstappen ou ultrapassava ou provocava alguma coisa. Então, o que será que vai atrapalhar a Ferrari esse ano? Para ela, por enquanto, está ótimo que a Red Bull não consiga resultados. Mas a Red Bull vai consegui-los e até agora não vimos o que ela é capaz, se ela consegue pelo menos acompanhar em ritmo de corrida, como o Ricardo acompanhou de certa forma na Austrália e não teve a chance de mostrar no último GP no Bahrein. Red Bull perdendo terreno já, né, com esse abandono duplo agora. O Ricardo tinha sido punido na Austrália, conseguiu terminar em quarto lugar ainda, mas se a Red Bull pensava em incomodar, em tentar chegar perto de Ferrari e Mercedes, já são 2 corridas que a Red Bull perdeu pontos para as duas. E se a Mercedes andar na frente na China, também não é o fim do mundo para a Ferrari, porque nos últimos 6 anos a Mercedes fez a pole todo ano, só não ganhou a corrida em 2013, que o Alonso ganhou com a Ferrari, mas é uma pista em que historicamente a Mercedes domina e que o Hamilton vai bem, e mesmo lá em 2011, que foi o campeonato que o Vettel dominou, a corrida que ele perdeu no início do ano foi para o Hamilton na China, né? O Hamilton de McLaren conseguiu ganhar aquela corrida. Eu nem vi a previsão do tempo, não imagino que tenha... Frio e sem frio chuva? Assim, 18 graus, 18, 19, então... Mas não vai ter aquela chuva ácida? A princípio não para a corrida, talvez no treino de sexta-feira, e aí tem que ver se a Ferrari vai aquecer o pneu melhor do que a Mercedes, que foi uma questão no Bahrein, na prova noturna, e em provas noturnas nos últimos anos a Mercedes tem tido dificuldades. Pois é, eu não vejo como a Mercedes ser apontada como a não favorita. A Ferrari não vem como favorita para essa prova, mesmo com o Hamilton dizendo que as velocidades de reta da Ferrari seriam maiores. Ok, tem um retão lá de 1,1 km, mas a Mercedes tem um carro que ainda é o carro melhor da temporada e que não conseguiu mostrar, pelo menos no Bahrein. Na Austrália ficou bem claro que ela tinha esse melhor carro. O favoritismo então é do Hamilton. Sem punição ele deve largar na pole position e deve conquistar uma vitória sem muitos ressaltos. Tirando 7 pontos, não imagino o Bottas sendo segundo colocado, por mais que a Mercedes tenha esse carro bom, porque o Bottas também tem essa pressão a administrar. Então eu tenho a impressão que nós teremos um Hamilton-Vettel num primeiro e segundo lugares, e aí a terceira colocação ficaria a cargo de um dos pilotos finlandeses, e fica essa incógnita que falamos até agora. O que vai ser da Red Bull nessa corrida? A Red Bull que até tem bons resultados na China, mas tem um piloto que também está sob pressão, só que é da natureza dele, o Verstappen, e o Ricardo, que volta a sofrer como sofreu no final da temporada passada com a falta de confiabilidade da Red Bull. No passado o Hamilton fez a pole, ganhou a corrida de ponta a ponta, o Vettel foi o segundo, o Verstappen foi o terceiro, depois de largar lá em 16º, tinha caído no Q1, e quando teve a relargada, teve acidente na primeira volta e na relargada o Verstappen já estava em quarto lugar, né? Então nem dá para chamar tanto assim de corrida de recuperação do Verstappen no ano passado. O Hamilton pontuou nas últimas 27 corridas da Fórmula 1, igualando o recorde de provas consecutivas nos pontos, recorde do Kimi Raikkonen. Então o Hamilton, se terminar entre os 10 primeiros, vai quebrar esse recorde no fim de semana. E rapidamente para encerrar a Fórmula 1, daqui a pouco a gente vai voltar a falar de Fórmula 1, mas o Pierre Gasly em quarto lugar com a Toro Rosso. Diz que agora a Toro Rosso pode brigar, né? A Honda pode brigar, parafraseando o Fernando Alonso, que disse que agora a McLaren podia brigar, agora que tinha o motor Renault. Foi o melhor resultado da Honda desde que a Honda voltou para a Fórmula 1 em 2015. E uma pista que tem retas longas, né? Eu fico imaginando a cara do Alonso, né? Imaginando aquela cara de zica que ele tem, que carrega há longos anos, com um motor que se achou na Toro Rosso, com um motor que tem algum desenvolvimento a ser feito. Falam que agora para a China vão levar 27 cavalos a mais no motor, o que passaria até o motor da Renault, equivaleria o motor Renault no final de semana. Agora, qual era de fato o problema no casamento McLaren e Honda? Será que era a Honda mesmo? Sempre se coloca nessa dúvida porque como
a McLaren teve problemas na pré-temporada com refrigeração, aquele carro muito estreito, aquele carro que quase não passa ar dentro daquela célula de sobrevivência dentro do motor, me parece que era muito claro que a McLaren também tinha sua parcela de culpa e fazia com que o motor Honda não respirasse dentro do seu habitáculo, e aí teria uma questão de você girar menos o motor, fazer com que ele funcionasse menos. Não tem como imaginar que um motor tenha dado um salto tão grande de uma temporada para outra, a não ser que ele tivesse uma perda de potência calculada para o ano passado.